Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar de circunferência, ok? Eu desenhei 4 circunferências aqui, mas isso aqui poderia ser quantas fossem. O que eu vou falar para vocês vai ser reproduzível em qualquer circunferência. É claro também que essas circunferências não estão de um tamanho que a gente consegue dizer que é perfeito, nem a forma dela está perfeita como uma circunferência, mas a gente vai trabalhar a partir daqui. Primeiramente, vamos tratar do seguinte assunto. A circunferência, o que é uma circunferência? Gente, a circunferência é essa linha aqui, tá? É só essa linha. A circunferência, ela é uma coleção de pontos aqui, ó, que a gente tem, é essa linha, que ela tem a mesma distância de um ponto central. Então, para a gente ter uma circunferência, a gente precisa de um ponto central de referência e toda a sequência de pontos aqui que forma essa linha, que está à mesma distância desse ponto. E vocês já conhecem também quem é essa distância que vem do centro até o lado. Essa distância é chamada de raio, beleza? Então a gente tem aqui essa distância que é chamada de raio. Lembrando que o raio não é uma corda. Então vamos entender o que é uma corda também. O que é uma corda? Uma corda é um segmento de reta que vai ligar dois pontos da circunferência, ok? Então, imagina que são dois pontos, essas bolinhas que eu desenhei, e eu estou ligando ou tentando ligar esses dois pontos aqui, beleza? Então, aqui, ó, isso aqui é uma corda. Só que a gente também tem uma corda especial. Quem é essa corda especial aqui? Ela é especial pelo seguinte, ela é uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá? Mas então lembra que se ela é uma corda, ela liga dois pontos da circunferência. E ela é especial porque ela passa pelo centro da circunferência. Observa que se o raio é a distância que vai entre o centro da circunferência, do centro da circunferência até qualquer lado, qualquer canto da circunferência, qualquer ponto na circunferência, a gente tem, eu vou chamar aqui isso aqui de D, tá? Vou botar Dzinho, porque eu vou escrever que D, então, ele é um tipo especial de corda que ele é o D de Diego. Não, é D de diâmetro, tá? Diâmetro. Então, saiba o seguinte, o que a gente precisa saber? Que o diâmetro, ele vale o valor de dois raios, tá? Então, em questão de distância, o diâmetro equivale a percorrer dois raios, que ele vai de uma ponta à outra. É uma corda que passa pelo centro da circunferência e tem tamanho de dois raios, ok? Então, dito isso, entendam também o seguinte. A circunferência, a gente já falou que é essa linha branca aqui que a gente tratou, tá bom? Ela é a linha, ok? Toda essa linha que tem a mesma distância do centro aqui. E o que é um círculo? Um círculo, ele é diferente de uma circunferência. Um círculo, ele é diferente de uma circunferência. Por que ele é diferente de uma circunferência? O círculo, gente, é tudo, tá? Contando com a parte de dentro aqui, ó. Então, nessa do lado aqui, lembrando que o círculo é tudo. Então, uma circunferência é só ali em volta, o círculo é tudo. É ali em volta, todo o espaço que tem dentro também. E eu quero tratar com vocês o seguinte. Se você pegar qualquer figura aí, qualquer item que você tem em casa, e você pegar uma fita métrica e você medir o comprimento da circunferência, ou seja, imagina que você pegou uma fita métrica, ok? Tá? Então, imagina que você pegou uma fita métrica, ou até pega uma fita métrica, e você colocou assim, ó, em cima de um dos pontinhos desse objeto circular que você tem aí, supondo que seja um círculo perfeito também. E você deitou essa fita métrica ao longo de toda essa circunferência aqui, ó, dando uma volta inteira aqui, tá? Não vai ficar muito perfeitinho, mas suponha que ficou perfeito. E aí você abre sua fita métrica e você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Vamos dizer que você tem agora um segmento de reta e agora você consegue medir o tamanho dessa circunferência. Você concorda comigo? Esse vai ser o comprimento da sua circunferência. Então, esse é o comprimento. Ok? Então, ó, você pegou e abriu ela. Tem uma característica que você já pode imaginar e que eu vou falar com vocês, que é a seguinte. Imagina que você tem um diâmetro de uma circunferência. Você concorda comigo, você vai concordar comigo, que quanto maior o diâmetro, maior a circunferência. Imagina aqui, ó, nesse caso, está vendo que aqui diminuiu tá, o comprimento da circunferência? E nesse aqui,
é um diâmetro um pouquinho menor, também não diminuiu a circunferência? Lembrando que o diâmetro ele pode estar em qualquer posição, desde que ele ligue dois pontos aqui da circunferência passando pelo centro, tá? E supostamente ele está passando pelo centro dessas observações aqui. Mas vamos trabalhar com essa observação aqui, tá? Ó, essa aqui que eu fiz uma bolinha azul, que a gente está trabalhando com ela por enquanto. Vamos pegar esse tamanho aqui de diâmetro e vamos colocar ele comparado aqui, ó, com o comprimento dessa circunferência. Tudo isso é fictício, tá? O que quer dizer? Que não está perfeitinho. Mas vamos dizer então que esse tamanho aqui, ele é o diâmetro. Diâmetro, tá bom? E aí você viu o seguinte, olha só, o diâmetro sempre vai ser menor do que o comprimento da circunferência. Isso você pode concordar comigo, porque é tranquilo de ver isso. Agora imagine então que a pergunta que se faz é quantos diâmetros cabe nesse comprimento de circunferência? Então imagina que você pegou e continuou medindo. Ó. Você pegou, botou mais um diâmetro aqui do lado, falou, não, vamos ver aqui porque eu quero saber quantos cabem aqui dentro. Aí você pensou assim, opa, coube mais um. Então, ó, até o momento, cabem pelo menos 2 diâmetros. Outro diâmetro aqui. Só que você fala, ainda está sobrando espaço. Você vai ver que, na verdade, vai caber inteiro 3 diâmetros. O que mais? Só que vai sobrar um pedacinho aqui. Ó. Faltou, não vai completar o inteiro. Quem que vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho ele vale 0,141592 e por aí vai, tá? Na verdade, olha só, dentro de um comprimento de circunferência, cabe então 3 diâmetros. Quer dizer que se eu pegar, vou chamar isso aqui de C, tá? Se eu chamar esse aqui de C e chamar o diâmetro aqui de D, vou chamar aqui de Dzinho. Se eu pegar e dividir um pelo outro, eu vou ter uma razão entre dois números, que é essa divisão aqui, C dividido por D. Porque eu estou vendo quantas vezes esse diâmetro cabe dentro desse comprimento. E esse número aqui é um número que vocês talvez já conheçam, que é outro chamado 3,141592 e segue infinitamente sendo um número irracional. E esse é um número muito famoso, que é o número π. O π ele é a razão do comprimento pelo diâmetro e ele vale aproximadamente esse valor aqui, tá bom? Então, ó, o π, lembrando, quem que é o π? O π é o 3,141592. Mas como é que eu acho ele? Eu acho o π pegando o comprimento de uma circunferência, qualquer circunferência, sempre vai dar isso, dividido pelo diâmetro. Porque, gente, existe uma proporção, ó. Quanto mais o diâmetro aumenta, mais a circunferência aumenta. Quanto mais o diâmetro aumenta, mais a circunferência aumenta. Então, ele segue uma escala ali, ele segue uma razão. Então, se você faz a divisão do comprimento pelo diâmetro, você tem uma razão clássica conhecida como π. Esse é o π. Ou seja, o que mais que a gente pode falar do π? O que mais que a gente pode inferir do π? Se a gente sabe que 3,1415 e tudo mais serve para qualquer circunferência, então a gente vai ter que em qualquer circunferência o diâmetro, vou só repetir o que a gente já falou, perdão, não é o diâmetro não, que o comprimento dividido pelo diâmetro, ele é igual a quem? Ao π. Entendi. Está entendendo por aí? Então, observa o que a gente consegue extrair mais de informação aqui. Está vendo que essa equação, uma equação ela só é balanceada, ela só está igual quando os dois lados estão equilibrados. Eu não posso somar mais 2 aqui se eu não somar mais 2 aqui, não é verdade? Tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Então, imagina que eu vou multiplicar esse lado esquerdo da equação pela letra D, que é o diâmetro. Vou multiplicar esse lado pelo D. Professor, mas por que você faria isso? Porque eu quero cortar esse D com D, ó, porque D dividido por D dá 1. 1 vezes C vai dar C. E aqui, ó, só que claro, eu não posso multiplicar só esse lado sem multiplicar o lado de cá. Então, eu tenho que fazer D vezes o lado de cá também, tá? Então, agora eu vou ter isso aqui, ó, vou passar aqui embaixo. D dividido por D vezes, eu passei para cá para ficar mais fácil de enxergar, tá? Vezes C é igual a π vezes D. Então, observa isso aqui, ó, que isso aqui é igual a 1, tá? Isso aqui é igual a 1. 1 vezes C, C. Observa que a partir dessa razão, eu encontrei
uma forma de encontrar qual é o comprimento de uma circunferência. Então, o comprimento de uma circunferência ele vai ser dado por o diâmetro vezes π, ou π vezes o diâmetro, não importa a ordem, tá? Porque é uma multiplicação. D vezes π. Significa que, se eu quiser saber o comprimento de uma circunferência tendo apenas o diâmetro, eu consigo, porque eu sei que π é 3,14. Geralmente, aproximadamente. Geralmente, em exercícios, o π é dado. Alguém fala, considere o π 3,14 ou considere o π igual a 3. Pode, professor, considerar π igual a 3? A título de fazer exercícios, pode, tá? Nesse caso, pode. Se você estiver fazendo uma obra futuramente de engenharia, considerem as 20 casas decimais quantas forem necessárias. Mas, de qualquer maneira, saibam o seguinte, o comprimento igual o diâmetro vezes π. Então, se eu te falo qual é o raio de uma circunferência ou o diâmetro de uma circunferência, você precisa fazer isso. Olha só, gente, quem que é o D? O D não é o diâmetro. E o diâmetro, lá em cima, que eu não tinha falado que D é igual a 2 vezes o raio da circunferência, então, se alguém te der o raio, você pode substituir o diâmetro por 2r. Tá vendo? Então, digamos que no problema, na questão, onde você está calculando, foi te dado o valor do raio. Então, você faz dessa maneira. Você diz que o comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. Também é comum que a gente fale isso aqui, ó. A gente inverte a ordem só para falar mais bonitinho, ó. 2π raio, ou 2πr, tá bom? Você pode lembrar disso aqui como se fosse 2π ralho, ou 2πr, que é o francês PR. Você pode usar a maneira que você achar melhor para você encontrar. Então, olha só, vamos fazer algumas anotações aqui. O que é importante que vocês lembrem? Mais importante é vocês entenderem, tá? Entender é muito melhor do que decorar. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente lembrar dessas associações. Ó. Então, eu vou escrever que 1, o π, ele é igual ao comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro de uma circunferência. O que mais que eu sei a partir daquilo ali? Eu sei que o comprimento de uma circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. O que mais que eu posso dizer também? Tudo a partir da mesma fórmula, tá? Mesmo raciocínio. Que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 pirralhos. Então, 2 pirralhinho, 2 pirraio, tá? 2 pirraio, você lembra disso aqui. O que mais? Olha a moto passando, ó. Vai lá, manda grau. Enfim, voltando aqui, olha só. O que mais que eu preciso saber também? Que um diâmetro, eu posso escrever de maiúsculo, de minúsculo, é importante que vocês entendam que é o diâmetro, tá? É igual a 2 vezes o raio de uma circunferência. Tranquilo, gente? Se vocês lembrarem disso aqui, vocês vão conseguir fazer questões que envolvam isso. Então, por exemplo, uma questão que pode não usar necessariamente o que foi falado ali. Mas vamos imaginar o seguinte, tá? Presta atenção aqui. Vamos fazer um exemplo básico aqui, onde a gente tem duas circunferências, tá? Vou tentar desenhar duas circunferências aqui e vocês acreditam que é uma circunferência, tá? Uma hora eu paro de apertar Ctrl Z porque vai sair algo próximo de uma circunferência. Eu vou ficar satisfeito com essa aqui. Vou tentar fazer uma um pouquinho maior. Beleza. Vamos dizer que isso é duas circunferências. Vamos dizer que eu também digo para você que o diâmetro dessa circunferência aqui, ó, o diâmetro dessa circunferência, ele vale 50 centímetros. E eu digo para vocês que o raio dessa circunferência aqui é de 30 centímetros. E eu digo para vocês que essas duas circunferências elas estão a uma distância de 5 centímetros. Se eu pergunto para vocês, a distância do ponto central da circunferência 1 até a circunferência 2 é de quanto? Eu quero saber essa distância. Observe o seguinte, você vai ter que pegar e vai ligar. Imagina que você está ligando um ponto ao outro. Ó. Então, o que você vai fazer aqui? Como é que você vai calcular essa linha rosa? Você tem o seguinte, aqui qual é a distância do centro até um ponto na circunferência? É o raio. Quem é o raio aqui? Se o diâmetro é igual a 50 centímetros, o raio é metade, porque um diâmetro vale 2 raios. Então, 2 raios, ó, vale 50 centímetros. Quanto que vale um raio? Vou dividir os dois lados por 2, vai ser 25 centímetros. Então, esse pedacinho aqui vale 25 centímetros. Esse pedaço eu já sei que vale 5 centímetros.
E esse aqui, que vai ser esse pedaço aqui, tá, ó, que liga de um ponto até o centro, e já deu que é o raio, esse é 30 centímetros. Então, a distância, eu vou chamar de dist aqui, ó, distância, ela vai ser igual a 25 mais 5 mais 30. Isso tudo vai ser igual a 60 centímetros. Tranquilo? Vamos ver então uma questão 2 aqui, ó, falando do que a gente tratou ali em cima. E eu vou até inverter. Eu vou fazer uma questão diferente do que a gente explicou, tá? Como assim diferente? É uma questão um pouco mais difícil, porque vai ajudar a gente a raciocinar de forma inversa. Vamos dizer que o problema te diz o comprimento de uma circunferência. E ele diz para vocês que o comprimento de uma circunferência é de 628 metros. Professor, o que pode ser de tamanho 628 metros? Pensa numa pista de corrida, onde eu digo para você que essa pista de corrida, o comprimento dela, ou seja, quando você dá uma volta completa nela, lembrando que o comprimento é tipo dar uma volta, tá? Que o comprimento completo dela é de 628 metros. Eu digo para você também que é para você considerar o π igual a 3,14. E eu te pergunto, qual é o diâmetro dessa circunferência? Quem é esse carinha aqui? Não precisa ter dificuldade para fazer esse tipo de questão. Porque o que a gente pode fazer aqui? Ó? O que a gente pode fazer é um raciocínio parecido com o que a gente já fez. Ó. Lembrando que, se você escrever que o comprimento é igual a 2 vezes o raio, que é o diâmetro, vezes o π, você já chegou praticamente na solução. Por quê? Quanto que é o comprimento? O comprimento é 628 metros, que é igual a 2 vezes o raio. Então, 2r aqui. E quanto que vale o π? Lembra que o π valia, que eu falei que é para vocês considerar 3,14? 3,14. Observe o seguinte, eu vou multiplicar, já que é uma multiplicação, eu posso multiplicar o 2 por esse número aqui, por 3,14. Então, eu vou ter 628 metros, vai ser igual, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 R. E agora eu vou dividir 628 por 6,28. Esse vai passar dividindo o outro lado da equação. Então, eu vou ter 628 dividido por 6,28. Isso tudo vai ser igual a R, que é quem eu quero achar. Não é necessariamente quem eu quero achar, na verdade. O que eu quero achar é o diâmetro, mas depois a gente volta e multiplica por 2, tá? Eu poderia ter deixado o diâmetro direto aqui, agora acabei de notar isso, mas vamos fazer com R primeiro e depois a gente multiplica por 2. Pelo seguinte, gente, aqui eu vou ter, pensa assim, por quem que eu multiplico esse número de baixo? Observe que eles são muito parecidos. Por quem que eu multiplico esse número de baixo para chegar nesse de cima aqui? Se eu multiplicar 6,28 por 100, eu chego em 628. Quer dizer, então, que 628 dividido por 6,28 vai ser igual a 100. Então, eu tenho 100 é igual a R. Tranquilo? Então, o meu raio, ele vale R. Só que eu quero o diâmetro. Quem que é o diâmetro, gente? O diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio. Só que o raio vale 100. Então, ó, eu vou substituir. Ao invés de raio, eu vou escrever 100. 2 vezes 100. Então, eu vou ter então que o diâmetro vale 2 vezes 100, o diâmetro vale 200 metros. Ok? Então, o diâmetro dessa circunferência vale 200 metros. Viu, gente? É basicamente assim que você vai aplicar os conhecimentos de circunferência. É bem tranquilo, faça bastantes exercícios, entenda o conceito, volte o vídeo, entenda essa relação, entenda quem é o π, tá? Da onde que apareceu o π? Isso é extremamente importante, pesquise isso. Então, ó, entendam isso aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, pesquisem outras fontes ou volte o vídeo, veja mais uma vez. Qualquer dúvida, estou aí para ajudar. Um forte abraço, espero que todos saiam muito bem. Bons estudos!